Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se fazer presente por meio dessa ministração, falar aos nossos corações, trazendo, falando no íntimo e no profundo, a fim de manifestar a sua graça e nos fortalecer por meio da palavra. Vamos lá, vamos para mais essa breve reflexão. E o texto hoje para nossa breve conversa encontra-se na Epístola de Paulo aos Romanos. Quero ler apenas dois versículos com vocês. Capítulo 11, versículos 5 e 6. Diz assim: O mesmo acontece hoje, pois uns poucos do povo de Israel permaneceram fiéis, escolhidos pela graça de Deus. E se a escolha se dá pela graça de Deus, então não se baseia nas obras deles, pois nesse caso a graça deixaria de ser o que verdadeiramente é, ou seja, gratuita e imerecida. Glória a Deus por essa palavra do apóstolo Paulo, que explica para nós justamente a definição, eu creio que mais exata, daquilo que é a graça. Essa graça poderosa que é poderosa para despedaçar as algemas, para quebrar as correntes do medo e da condenação e de tudo aquilo que se ficou para trás, nos conduzindo a um futuro de promessas, para que possamos vivenciar e assim também, através da nossa história, glorificar o nome de Jesus Cristo, que glorifica o nome do Pai. E o Senhor trouxe essa mensagem para mim, e eu creio que com um intuito, irmãos, justamente de mostrar para nós como a graça opera, nos fazendo lembrar daquilo que realmente importa, até mesmo operando em nossa história. Quando ele começa essa ministração, quando ele começa, ele há pouco atrás, ele lembra justamente daqueles 7 homens que estavam junto com Elias, assim que Elias não quis mais continuar. Deus mostrou para Elias, falou para Elias: ainda há 7.000 que não se dobraram a Baal. Quando Elias estava escondido na caverna, com medo de Jezabel, com medo, querendo já entregar os pontos. E mediante a isso eu quero fazer as aplicações pertinentes desse versículo. A palavra fala assim: o mesmo acontece hoje, pois uns poucos do povo de Israel permaneceram fiéis. E fidelidade tem sido escassa no mercado, né, irmão? Nós temos visto isso cada vez mais, a escassez de fidelidade, de honra, de lealdade, de transparência, principalmente naquilo que se refere ao Senhor. Mas ainda existem alguns, e é o que Paulo está falando, ainda hoje existem alguns que preferem, que insistem em viver entre tensões, irmãos. E o que são essas tensões? São as polaridades a qual o Evangelho traz para nós. Nós podemos citar, por exemplo, aqui a fé versus a obra, por exemplo, a qual Tiago cita em Tiago 2,17, que não existe fé sem obras. Justamente por meio da obediência percebemos que a fé é demonstrada a Deus. E também podemos citar a questão do esforço e da graça, que ele vai citar ali na frente, que na verdade é tudo pela graça, porque se o nosso próprio esforço é graça do Senhor, como podemos ver o próprio apóstolo Paulo falando para o seu discípulo Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1, fala: fortifica-te na graça do Senhor Jesus Cristo. Mas essas tensões, elas exigem de nós justamente que nós venhamos a permanecer fiéis, assim, lutando, batalhando pela batalha da fé, como Judas fala, para que a história, aquilo que o Senhor prometeu para nós, venha se cumprir, fazendo a nossa parte. Então vivemos entre tensões, porque de fato, irmão, a graça não é barata, e é o que ele fala, escolhidos pela graça de Deus, e a graça não é barata. A graça revela justamente o esforço daquele que nos amou primeiro, que não se entregou. Irmãos, o diabo, ele pode dar riquezas para nós. Deus pode dar riquezas para nós. O diabo pode dar uma esposa para o irmão Arson, mas Deus também pode dar uma esposa para o irmão Arson. O diabo pode construir uma história para nós, mas o Deus também pode construir uma história para nós.
Agora, o que o diabo não pode oferecer é o caminho para o céu. Agora, somente Deus pode dar. Por isso, nós devemos olhar para Jesus. Quando ele estava na cruz, pendurado, irmãos. E Jesus Cristo, por isso que ele fala para Timóteo: fortifica-te na graça que há em Jesus Cristo. Eu quero repetir. Fortifica-te na graça que há em Jesus Cristo. Por isso, quando ele fala para aquilo, eu creio que na mente de Paulo estava justamente o brado de vitória. Jesus Cristo pendurado nas cruzes, sangrando, sabe, todo ensanguentado. Os últimos 2 gritos que ele deu, fala: Pai, entrego-te a ti o meu espírito. E o que ele fala? Está consumado. Está consumado, irmão. Ele deu um brado. E o que é um brado? O brado é quando alguém, por exemplo, marca um gol no segundo tempo e... e parece totalmente ambíguo, não é verdade, irmão? Totalmente contraditório, porque ele estava na cruz, ele estava no alto, e ele estava bradando em vitória porque estava pago, porque ele nos amou. E nós fomos escolhidos pela graça justamente para continuar essa história por meio de Jesus Cristo. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus não espera que a nossa obediência seja motivada pela obrigação, meu irmão. E sim, para que seja pelo prazer de viver as promessas de Deus. Por quê? Porque nós passaremos por momentos igual Jesus passou. Somos escolhidos pela graça. E por isso Paulo trouxe o exemplo de Elias. Elias estava sentindo o peso do chamado, irmão. Elias estava sentindo o peso do seu ministério, e muitas vezes vai pesar, não se engana não, irmão. Muitas vezes vai ser, sabe, difícil, mas a mesma graça que te escolhe é a graça que te capacita, é a graça que te fortalece. É pela graça. Eu estou pregando aqui graça para quebrar as algemas. Eu quero repetir, eu estou pregando aqui graça para quebrar as algemas. E muitas vezes vai ser difícil, irmão. E teremos a tendência de voltar ao passado. Por isso, quando o Senhor Jesus começou o seu ministério, a palavra que ele disse foi Marcos 1,15. E de fato, o tempo prometido já chegou. Eu quero repetir. E de fato, o tempo prometido já chegou. Arrependam-se e creiam nas boas novas. E o arrependimento fala justamente de uma maneira nova de viver. Um novo caminhar para uma nova direção, não agindo pela natureza adâmica e não agindo pela nossa própria dependência, pelo nosso próprio autogoverno, mas sim motivados pela graça que nos fortalecerá durante momentos de provação, de privação, de escassez e até mesmo de abandono e rejeição, traição e tudo aquilo que a caminhada nos impõe, mas que viveremos as boas novas, ou seja, as promessas de Deus. Então Deus não quer que não espera a obediência seja motivada, irmão. Quando ele estabelece uma aliança, não é pela obrigação, sabe, mas sim pelo prazer de viver as promessas e não pela obrigação, sabe, de obedecer. Mas embora nós venhamos, nós temos que obedecer, e por isso haverá essas polaridades, por isso haverá essas tensões. Olha o que ele continuou falando: e se a escolha se dá pela graça, então não se baseia nas obras deles. Nós vemos, irmão, hoje em dia muitas pessoas, sabe, muitas pessoas que se tornaram profissionais do evangelho, pessoas que simplesmente querem alcançar essa graça pelo seu muito fazer, pelo muito orar, pelo muito jejuar. Irmão, e eu não tenho nada contra disso. Eu pratico jejum e pratico muito. Eu oro todo dia, eu já falei isso para vocês, eu faço o meu devocional de manhã e eu creio que o crente deve ser igual ao 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Paulo fala para nós orarmos no espírito, em pensamento. Por quê? Porque é pelo prazer de estar conectado com Deus, em estar em obediência com Ele, sabendo que Ele vai nos livrar das ciladas do inimigo que quer nos impedir de viver as boas promessas, trazendo desesperança, trazendo dúvida, incredulidade, medo, condenação, todas as coisas que nos aprisionavam no passado. Ele vai tentar ali justamente
justamente trazer de novo. E uma pessoa santa, ela vive em devoção, em piedade, ela subjuga a sua carne por meio do jejum, experimenta níveis, procura experimentar níveis mais profundos de mergulho constantes no oceano do Espírito. Mas não é isso, não é isso. Até porque, para nós fazermos isso, nós precisamos sentir prazer, porque logo, logo morre ali na frente. Nós não fomos chamados para ser profissionais do Evangelho, irmão. Nós não fomos chamados para ser profissionais do Evangelho. Eu quero repetir, nós não fomos, fomos chamados para ser profissionais do Evangelho. Olha, eu estou pregando aqui, eu creio, para pessoas que têm tentado novamente fazer com as suas próprias mãos, deixando assim a sua natureza adâmica tomar conta. A graça fala da natureza do Espírito. As obras, se nós fazemos ela só com a finalidade, irmão, de obter a graça do Senhor, já nos tornamos automaticamente inelegíveis a ela. Nós perdemos a legitimidade a partir do momento que nós achamos que é pelo nosso próprio esforço. Achamos que é pela nossa própria verdade, por aquilo que nós devemos fazer. Não é, irmão. Olha, eu gosto de um texto de Apocalipse 2, versículo 4, que fala que o Senhor Jesus fala que o Senhor Jesus dá uma exortação justamente a uma igreja. Ele fala assim, ó: tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. E o interessante é de pensar que aquela igreja, o Senhor Jesus, um pouco antes, ele dá justamente um veredito favorável. Fala assim, ó, tu condenaste, sabe, o pecado, abandonaste, você tem lutado bravamente contra o pecado. Vocês não têm se deixado seduzir pelas más influências, pelos falsos profetas, pelos falsos ensinamentos. Ele qualifica a igreja, ele fala assim, ó: suportaste as provações que foram dadas por amor à minha palavra. E o que é a palavra? É a promessa, irmão. São as promessas. Mas eu tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. E nós podemos trazer aqui, justamente, fazer um paralelo ao que acontece a muitos casamentos. Muitos casamentos se dissolvem, irmão, justamente por perder esse primeiro amor. O que é o primeiro amor? É o fogo da paixão. Eu quero, através dessa pregação hoje, incendiar corações aqui, sabe, para que voltem ao primeiro amor com o Senhor Jesus. A paixão e aquele desejo de ficar junto que nós vemos, por exemplo, aos casais quando se conhecem. Logo esperam, sabe, no tempo de namoro, amanhecer o dia para mandar um oi para outra pessoa, sabe, para poder desfrutar aqueles pequenos detalhes e aqueles tesouros que existem escondidos nos relacionamentos conjugais, que normalmente são obtidos ali na fase do namoro e do noivado, que se descobrem essas riquezas que existem dentro dos relacionamentos, as riquezas de estarem junto, nem se importando muito com o defeito um do outro, embora o Senhor Jesus não tenha defeito, e por isso ele dá essa figura para nós de um noivo e a noiva. Nós não fomos chamados, irmão, para ser profissionais do Evangelho. E como que ele fala isso? Ó, lembra-te da onde caiu. Ele fala, essa é a receita para que a igreja em questão ali justamente venha a voltar ao primeiro amor. Lembra-te da onde caiu. E nós vamos muitas vezes ser chamados, irmãos, justamente a gerenciar as memórias. Olha o que Paulo fala. Então, não se baseia nas obras deles, pois nesse caso deixaria de ser o que verdadeiramente é, ou seja, gratuita e merecida. Deixaria se remete justamente ao passado, irmão. Por quê? Devemos gerir a memória a fim de produzir ânimo e gratidão pelo que ele fez para nós, pelo que ele fez por nós. Por quê? Porque a graça foi conseguida justamente porque ele nos amou na cruz. Nós não fizemos nada para pagar os nossos pecados. Nós não fizemos nada, e mesmo que nós pudéssemos fazer, nós não
poderíamos, porque somente um ser totalmente santo, um cordeiro perfeito e sem pecado poderia ser derramado o seu sangue, é pelo sangue de Jesus. Então, essa memória, os grandes feitos do Senhor deve produzir em nós justamente, sabe, irmão, gratidão e ânimo para nós avançarmos e suportarmos as provações. Lembra-te da onde caiu. Porque quando nós caímos, irmão, provavelmente nós deveríamos estar com a memória justamente concentrada naquilo que são as circunstâncias, daquilo que é a dificuldade do problema. Mas quando nós estávamos caídos, ele foi lá, nos resgatou com mão forte, nos deu um futuro cheio de promessas e nos tornou mais firmes e mais fortes. E em breve nós teremos uma história para contar. Lembra-te de onde caíste. Lembra-te daquilo que ele fez para você no passado. Lembra-te de quando você estava caído. Quem é que estendeu a mão? Quem é que foi os seus passos no chão enquanto você não sabia nem para onde caminhar? Quem te amou sem ter um porquê? Quem se anulou por você? Lamentações 3, versículo 21 diz isso. Quero me trazer à memória aquilo que me dá esperança. Olha, e mais do que isso, irmão, mais do que isso, nós devemos andar com o Senhor sem jamais se esquecer. Ou seja, gratuita e merecida, jamais se esquecer dele. Jamais esquecer que nós merecemos, embora não devemos tratar como uma graça barata, uma graça que não exige da nossa parte um esforço de obedecê-lo e de se manter presente junto dele. E esse é o nosso sacrifício, irmão. Sabe, é o sacrifício de renunciar. O evangelho, meu irmão, ele é tratado como um chamado a renunciar justamente aquilo que se foi. Nós esquecemos a culpa e a condenação, mas devemos esquecer até mesmo as coisas boas que nos aconteceu, porque Deus tem coisas lá na frente, nós vamos viver um futuro. E enquanto isso, a graça vai nos capacitando e nos tornando co-participantes e co-herdeiros daquilo que Cristo conquistou na cruz. Então nós jamais devemos esquecer dele. Gosto de um texto que quero terminar com vocês nele, a qual Deuteronômio 7, versículo 18 fala: não tenham medo delas, basta lembrar o que o Senhor, o seu Deus, fez ao faraó e a todos os egípcios. Um texto que fala justamente da libertação de Israel dos cativos, e assim éramos nós, éramos escravos do pecado. E agora temos alguns, poucos, quanto loucos, que não se dobram a Baal. Não se entregam, sabe, a achar que sem Deus pode viver. Não se entregam à sua natureza adâmica, à sua autossuficiência, ao seu governo. Porque nós somos governados, meu irmão, pela paz do homem morto no madeiro. E o castigo que estava sobre ele nos autoriza a viver essa paz, que é graça, que é favor, que é justiça de Deus para aqueles que ele escolheu. E eu tenho uma plena convicção, meu irmão, nesse momento, que se é pela graça e é pelo Espírito, já temos palavra e Espírito, que a missão vai ser concluída. Gostaria de deixar essa mensagem com vocês hoje para que ela possa fortalecer e trazer ânimo. Jamais se esqueça dele, irmão, e lembre-se, o Cordeiro tem uma recompensa para o teu sacrifício. Que Deus abençoe, que nós possamos ficar com a paz do Mestre Jesus. Até uma próxima. Tchau, tchau.